Provavelmente você guarda ou já guardou algum segredo que não poderia contar para ninguém por alguma insegurança de conseguir falar sobre algo que você aprontou. Isso é totalmente normal entre os seres humanos que tomam essa atitude muitas vezes por privacidade, proteção, medo, vergonha ou até mesmo guardam segredos para manter algum tipo de poder. O problema é que às vezes o segredo pode ser prejudicial e altamente perigoso, que foi o caso de Minhas, que para sustentar o seu segredo seria capaz de matar qualquer pessoa. Olá, eu sou o Babushi e antes de iniciar esse vídeo eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sino das notificações, pois isso me ajuda muito, principalmente pra gente continuar crescendo aqui na plataforma, atingir mais pessoas e eu conseguir estar trazendo com mais frequência conteúdos aqui pra vocês no YouTube, beleza? Então, vamos ao vídeo. Minhas Zaman nasceu no ano de 1996 em Ontário, que fica no centro-oeste do Canadá. Ele era filho do casal Moniruz e Momtaz Zaman, que vieram de Bangladesh na década de 80 em busca de uma vida melhor. Minhas também tinha uma irmã chamada Maleza, 2 anos mais nova que ele, e as pessoas descreviam ele como um jovem respeitoso, estudioso, obediente, porém bastante introvertido. Seus pais sempre foram muito trabalhadores, principalmente pelo fato em que eles queriam proporcionar uma qualidade de estudo para os filhos. Moniruz trabalhou como taxista na Beck Taxi por muitos anos, até finalmente conseguir construir uma bela casa na cidade de Marcan, além de outras residências para completar a renda familiar. Moniruz e Momtaz sempre foram bastante rígidos com os filhos sobre a importância do estudo em suas vidas, e na adolescência Minhas aparentava ser o filho preferido do casal, pelo fato dele sempre fazer de tudo para suprir as expectativas de seus pais. Ele era estudioso, ajudava nas tarefas, nunca trouxe problema da escola, não saía para festas e não havia o que reclamar de Minhas. Tanto que seus pais o referiam como garoto de ouro que teria um futuro brilhante pela frente. Ao contrário de Minhas, sua irmã Maleza era rebelde na escola, já havia sido suspensa por mau comportamento, fumava maconha, bebia, namorava escondido e tudo isso com apenas 15 anos de idade. Obviamente isso era motivo frequente de brigas entre os pais e a filha caçula, briga que por muitas vezes precisou ser interferida pela polícia, além deles baterem nela quando ela saía e chegava em casa muito tarde. Por muitas vezes Maleza saía de madrugada e seus pais trancavam a porta, deixando apenas a garagem aberta com uma coberta para ela dormir após suas madrugadas de curtição. E enquanto tudo isso estava acontecendo, Minhas estava em casa jogando jogos online longe dos perigos noturnos, o que fazia seus pais apostarem todas suas fichas de orgulho e expectativa no jovem garoto de ouro. Minhas nessa época conheceu um jogo chamado Perfect World, que seria um MMORPG de aventura e fantasia em um mundo aberto onde o jogador controla uma classe para participar de missões e guerras online baseadas na mitologia chinesa. E através de um servidor no Discord ele começou a criar laços de amizade e ficou realmente fascinado por esse mundo, tanto que frequentemente ele dizia a outros jogadores o quanto era grato por ter feito amigos com os quais finalmente poderia conversar. Quando Minhas completou seu ensino médio, ele foi aceito na Universidade de York para cursar engenharia mecânica, e seus pais ficaram emocionados com a nova conquista de seu filho, enquanto sua irmã naquele momento estava saindo de casa para morar com o namorado. Obviamente, todas aquelas expectativas de futuro promissor caíram ainda mais sobre Minhas, que na sua cabeça não poderia desapontá-los. Porém, ele só tirava notas altas e estava totalmente focado nos estudos da faculdade. Pelo menos era isso que ele falava para seus pais. Em seu primeiro ano de faculdade, ele reprovou em algumas matérias, além de faltar das aulas por passar muito tempo jogando, e isso foi motivo para ele desistir de continuar o curso de engenharia, mas ao invés de falar para os pais, ele decidiu maquiar tudo isso com mentiras. Durante meses, por todas as manhãs, ele saía de casa com sua mochila, pegava o ônibus às 7 da manhã, chegava ao campus e ficava vagando por horas sem rumo e depois voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Com o tempo, ele começou somente a pegar o ônibus das 7 junto de seu notebook na mochila, ia direto para a praça de alimentação do shopping usar Wi-Fi e se conectava no Perfect World para jogar com os amigos. Ele estava tão viciado no jogo que alguns amigos diziam que ele estava jogando quando eles iam dormir à noite e ainda estava online durante o dia seguinte, e seus pais nem sequer imaginavam a dupla rotina que seu garoto de ouro estava levando. De acordo com os usuários do servidor, Minhas estava ficando conhecido por históricos de ofensas a muçulmanos, mesmo sendo criado
criado em uma família muçulmana, além de ofensas racistas, o que fez ele ser banido temporariamente pelo administrador. Menhaz começou a ficar mais isolado do que nunca, ele só ficava sozinho em seu quarto e as pessoas realmente perguntavam o que havia de errado com ele. E por muitas vezes ele se autorreferia aos amigos no Discord como um sub-humano que não merecia a vida, além de falar assuntos sobre tirar sua própria vida, porém os amigos nunca o levaram a sério. Sua irmã Maleza, depois de causar muitas decepções aos pais, finalmente estava tomando um jeito na vida. Ela voltou para casa, arrumou um emprego e recentemente havia iniciado na faculdade, o que talvez seria um problema para Menhaz, pois agora ele seria a nova decepção da família, ao contrário de sua irmã. Naquele momento ele não cogitava contar a seus pais que havia abandonado a escola, pois eles nunca o perdoariam. Então ele precisava encontrar outra maneira de sair daquela confusão, já que sua formatura seria no dia 28 de julho e seus pais esperavam ansiosamente a cerimônia, além de contar aos amigos o quanto estavam orgulhosos em ver seu filho com o diploma. Então, no dia 27 de julho, apenas um dia antes de sua formatura, ele enviou uma mensagem aos seus amigos no Discord dizendo, abre aspas, eu matei minha mãe e minha avó, estou esperando minha irmã em 5 minutos e meu pai em 1 hora, fecha aspas. O que infelizmente era verdade. Menhaz no dia 27 foi até o quarto onde estava sua mãe e sua avó, que estava passando o final de semana com a família. Elas estavam dormindo quando ele atacou as duas, supostamente usando um pé de cabra com golpes na cabeça. E após o crime, ele foi para o notebook onde contou aos amigos o que havia feito e os amigos realmente não acreditaram no que ele estava dizendo. Até mesmo porque ele sempre foi conhecido por falar besteiras e talvez essa seria apenas mais uma besteira diária que ele teria dito. Quando sua irmã chegou em casa um tempo depois, ele atacou ela com o mesmo pé de cabra e novamente fez isso com seu pai quando ele chegou com um táxi na garagem após o trabalho. Depois disso, ele enviou uma nova mensagem no Discord dizendo, abre aspas, acabei de massacrar toda a minha família e provavelmente passarei a vida inteira na prisão se conseguir sobreviver. Espero ter feito você rir em algum momento, espero que lembre dos bons tempos, terei saudades de todos vocês. Fecha aspas. Os amigos do servidor realmente não acreditaram nisso, então ele mandou outra mensagem dizendo, abre aspas, você quer ver as fotos? Fecha aspas. E após isso mandou as fotos dos cadáveres de sua família no chão, fazendo daquele servidor uma cena brutal que com toda certeza nunca será esquecida. Os amigos rapidamente perceberam que precisavam fazer algo para denunciar Menhaz, porém eles não sabiam muita coisa sobre ele, apenas que ele seria canadense, estava passando por problemas pessoais, frequentava a universidade e jogava durante muito tempo. Então eles começaram a conversar com Menhaz para tentar entender de fato o que havia ocorrido em sua casa. E enquanto isso, os administradores do servidor privado tentavam descobrir qual o IP de Menhaz para tentar fazer uma denúncia para a polícia. Nenhum usuário sabia qualquer informação relevante sobre ele e, consequentemente, não tinha muito o que fazer. Então eles começaram a tentar reunir todas as pequenas informações que pudessem sobre o assassino, na esperança de que pudessem informar as autoridades pelo menos o seu nome completo. Um jogador da cidade do Texas decidiu apenas improvisar e informar a polícia de sua cidade sobre um assassino em massa canadense que conheceu num servidor online, mas infelizmente as autoridades não o levaram a sério. Um administrador conseguiu localizar um endereço de IP após Menhaz se conectar ao jogo, e o endereço aparentava ser de um edifício em Toronto, e após algumas pesquisas conseguiram localizar o telefone do prédio, mas infelizmente o local se tratava do provedor de sua internet e não de sua residência. Em um ato de desespero, um membro do servidor comunicou à polícia de sua cidade em Minnesota, que finalmente acreditou na denúncia e encaminhou a ligação para o departamento de polícia em Toronto. A polícia rapidamente iniciou as investigações para obter qualquer informação de identificação sobre Menhaz que pudesse localizar seu endereço, e de acordo com alguns membros do server, Menhaz anteriormente havia pedido dinheiro emprestado pelo PayPal e pelas transações foi possível verificar o endereço da conta, o que fez ele ser localizado pela polícia. No dia 28, quando Menhaz escutou o barulho dos policiais em sua porta, ele enviou sua última mensagem no servidor dizendo, abre aspas, a polícia está aqui, adeus.
Fecha aspas. Quando os policiais entraram, presenciaram aquela cena horrível e rapidamente a notícia de que Menhaz havia assassinado sua família se espalhou pelo bairro. E isso realmente chocou a comunidade, pois todos que o conheciam tinham uma visão sobre ele como um jovem querido, gentil e educado. De acordo com o legista, os corpos que foram encontrados estavam com ferimentos na cabeça causados por um pé de cabra, além de um corte no pescoço que foi feito provavelmente para evitar que as vítimas sobrevivessem. As análises também indicavam que a família havia sido morta um dia antes, que seria no dia 27 de julho, e quando Menhaz foi questionado, ele confessou os crimes, o que fez ele rapidamente ser preso para aguardar o julgamento. Ele disse aos investigadores que cometeu os crimes porque seus pais iriam descobrir que ele havia abandonado a faculdade de engenharia, e também disse que fez aquilo porque não queria que seus pais tivessem vergonha de ter um filho como ele. Em outubro de 2022, Menhaz finalmente foi julgado e condenado à prisão perpétua com chance de liberdade condicional após cumprir 40 anos de cadeia. Ou seja, ele pode ou não ser solto no ano de 2060 dependendo de seu comportamento. Menhaz passará grande parte de sua vida na prisão por causa de suas pilhas de mentiras que foram criadas para fazer jus ao seu título de garoto de ouro. Realmente foi muito triste a forma que tudo ocorreu e acredito que poderia ser resolvido no diálogo, pois seus pais sempre fizeram de tudo para que Menhaz tivesse um futuro promissor. Prova disso é sua irmã Maleza, que mesmo sempre decepcionando os pais, além de ir morar com o namorado mesmo sendo tão nova, seus pais a aceitaram de volta em casa, o que provavelmente não seria diferente com Menhaz. Mas enfim, podemos aprender várias lições sobre esse caso e um deles é que você deve tomar muito cuidado com os segredos das pessoas próximas a você, pois realmente não sabemos o que elas são capazes de fazer para manter enterrado as suas pilhas de mentiras.